Olá, hoje é terça-feira, dia 31 de outubro, e você vai ver hoje no Sala de Notícia: Feira de Santana pode ficar sem ônibus. 10% das casas do Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana estão ocupadas de maneira irregular. E a Bahia é o estado com maior número de mortes violentas no Brasil em números absolutos. E em números proporcionais, de acordo com a população, somos o sétimo. – 10% das moradias do Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana estão com quem não deveriam estar. Esses números foram revelados numa audiência pública que aconteceu na Câmara de Feira de Santana e foram informados pelo secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira. Ele não compareceu na audiência e a informação foi lida no ofício enviado por ele pelo vereador Roberto Tourinho, que foi quem convocou a audiência pública. Em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, tenho a informar. Correspondência do secretário Ildes Ferreira. O último levantamento que realizamos em agosto e setembro de 2016, havia cerca de 2.000 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida em desvio de função, fechados, alugados ou cedidos. O superintendente regional da Caixa informou que 20.000 moradias foram construídas pelo programa em Feira de Santana e, portanto, essas 2.000 representam 10% do total. E o pior é que essa situação não é de hoje. Jornal Folha do Estado, julho de 2014. Secretário diz que quem tiver casa irregular vai perder. Julho de 2014. Estamos em outubro de 2016, até hoje, 2017, e até hoje as situações perduram na cidade de Feira de Santana. Esse problema é tão comum que os infratores nem se importam de se mostrar publicamente vendendo, comercializando os imóveis. Essas matérias, senhoras e senhores vereadores, estão amplamente divulgadas em Facebooks, em redes sociais e em sites OLX na cidade de Feira de Santana. Vendo um apartamento Minha Casa Minha Vida no Aeroporto 1, só precisa pintar, valor para venda, R$13.000. Vendo apartamento Minha Casa Minha Vida ou troco por carro. Vendo apartamento Minha Casa Minha Vida, aviário, quarto andar, R$8.000. Vendo um apartamento Minha Casa Minha Vida localizado no Feira 7, antes do Parque da Cidade, próximo de tudo, escola, padaria, mercado, valor R$12.000. Vende-se um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Tem conversa no preço. Quem tiver interesse, chama no zap. Então, se é assim, por que não tomam providência? O secretário de Habitação do município disse que a secretaria e a prefeitura estão impotentes no caso. Então, a Secretaria de Habitação tem o seu papel, e é um papel fundamental, mas a Secretaria de Habitação não tem poder de desapropriar ninguém. Então é com a Caixa, né? Parece que não, pelo menos foi o que disse o superintendente Gilberto Reis. Eu gostaria até de esclarecer que não é a Caixa que faz a desocupação. A Caixa apenas instrui o processo para a Justiça. Quem faz a desocupação é a Justiça. Essa situação, então, é um prato cheio para os golpistas. Mas o superintendente da Caixa disse que está fazendo um convênio com a prefeitura e que vai ser possível retomar mais rapidamente as casas. Só que vai continuar dependendo da Justiça. A Bahia foi o estado com o maior número de homicídios no Brasil em 2016, como informamos ontem. Outros estados do Norte e do Nordeste aparecem em situação ainda pior proporcionalmente, de acordo com a população, no 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em números relativos, a pior situação é de Sergipe, com 64 mortes por 100.000 habitantes. Depois vem o Rio Grande do Norte, com 56,9, Alagoas, 55,9, Pará, com 50,9, Amazonas com 49,6, Pernambuco com 47,6 e a Bahia vem em sétimo com 46,5 mortes por 100.000 habitantes. A classificação vergonhosa da Bahia, claro, foi fartamente explorada pelo jornal Correio, que hoje é o maior jornal do estado e pertence à família do ACM Neto, prefeito de Salvador, adversário provável de Rui Costa na eleição para o governo no próximo ano. A capa do jornal tratou, é claro, desse assunto como principal destaque. E vamos utilizar dois gráficos do Correio. O de números absolutos mostra que o quinto colocado é Minas Gerais, com 4.348 mortes violentas em 2016. Depois vem Pernambuco, em quarto, com 4.479 mortes.
São Paulo, em terceiro, teve 4.925, Rio de Janeiro é o segundo com 6.262 mortes e a Bahia lidera com 7.110. Neste outro gráfico, o detalhamento dessas 7.000 mortes. Claro, a maioria foram homicídios dolosos, com 6.328, e desses, 14 foram policiais. Depois tem as mortes decorrentes de intervenção policial, ou seja, pessoas que foram mortas pela polícia. Um número alto também, 457, uma média bem maior que uma por dia. Latrocínios, quando o ladrão mata a vítima, foram 211. E por fim, a lesão corporal seguida de morte, que foram 114 casos. O governo do estado, diante desses números, adotou a tática do avestruz. Ele não quis tomar conhecimento. Se recusou a fornecer dados para o Anuário de Segurança Pública e disse que não é possível fazer um ranking porque cada estado adota um critério diferente para classificar as mortes e até para contabilizar as mortes. E que, portanto, os números não são confiáveis e que até o fórum admite isso. E a outra tática do governo é emprestada do futebol e invertida. É aquela do em time que está ganhando não se mexe, mas aqui no caso é em time que está perdendo não se mexe. Porque o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, é inabalável, mesmo tendo um desempenho desastroso aos olhos da população desde o governo Wagner, quando ele já estava no cargo. Feira de Santana corre risco de ficar sem ônibus, é o que diz a empresa São João, que pediu à Justiça a recuperação judicial, porque diz que não está dando conta de pagar o empréstimo bancário contraído para comprar veículos. A gente lembra que a empresa começou a operar em Feira de Santana junto com a outra Rosa com uma frota toda 0 km. Mas agora a São João alega que não está conseguindo pagar. A Rosa, a outra operadora do sistema em feira, teve o sequestro dos ônibus no início deste ano, promovido pelo banco, que também não estava recebendo pagamento em dia. A São João diz no pedido de recuperação judicial que até começar a operação em feira teve lucro. Este vídeo mostra o desfile que a prefeitura organizou no final de 2015 para exibir a frota das duas empresas. A São João admite que a operação ainda é lucrativa, mas que o problema são mesmo os juros do financiamento bancário e reclama também do transporte clandestino, dizendo que o poder público não fiscaliza como deveria. No pedido feito à Justiça, São João avisa que se os ônibus dela forem sequestrados, não vai ter como operar na cidade. É engraçado que isso esteja acontecendo em função de eles terem adquirido uma frota toda 0 km, porque isso não era exigência do edital. O edital previa, é claro, uma idade mínima, mas não exigia que fossem 0 km os ônibus. Será que as empresas experientes não calcularam direito se poderiam pagar esse financiamento? Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Um abraço para você. Não deixe de visitar o site saladenoticia.com.